Seja muito bem-vindo, empresário, empresária. Eu sou Eduardo Ordones e nesse vídeo eu vou apresentar os pacotes consultoria empresarial para o ano de 2023 e 2024. Então, se você tem uma empresa, tem algum incômodo no sentido de organização financeira, ou mesmo a sua empresa não está apresentando lucro, ou você acredita que esse resultado é insuficiente pelo porte da sua empresa, esse pacote de repente pode ser para você. Bom, apresentando inicialmente o nosso método, né, de trabalho. Na consultoria a gente faz um trabalho em conjunto, né, onde nós encontramos semanalmente para fazer todo esse trabalho de orientação. Geralmente a gente combina sempre o mesmo dia, o mesmo horário, até mesmo para a gente lembrar que aquele dia, aquele horário é sempre da consultoria. Por exemplo, a segunda às 14 horas, né? E a gente vai sempre numa evolução contínua através de um método, né, que nós vamos apresentar aqui para vocês, onde nós elaboramos um diagnóstico e também colocamos em ação em conjunto, certo? Para isso nós chamamos de jornada da gestão financeira, onde nós queremos percorrer justamente esse caminho aqui da direita, né, onde a gente tem basicamente um apoio de um mentor, onde você inclusive pode ver que a grama é mais verde e tem a rua asfaltada, que de repente você fazendo esse trabalho sozinho, você está infelizmente seguindo o caminho da esquerda. E de repente a grama não é tão verde assim, o céu não está bem azul e também você tem uma estrada mais lamacenta, né? Então nós estamos aqui para dar justamente esse suporte. Então na primeira fase, né, que nós nomeamos aqui, justamente fazendo analogia, né, com a medicina ao check-up financeiro, a gente faz justamente o diagnóstico empresarial para justamente entender qual é o cenário, né, que você se encontra enquanto empresário, tá certo? Esse cenário aqui nós desenhamos e entregamos para você um relatório. Esse relatório ele vai geralmente em PDF, onde a gente coloca tanto os pontos, os elementos qualitativos, assim como também os quantitativos a respeito da sua organização. Na tela eu estou demonstrando rapidamente, tá? Um exemplo de um fluxo. Não significa que esse relatório vai ser o mesmo entregue para você. Foi um exemplo que eu analisei de um cliente e obviamente você vai receber então esse trabalho de investigação inicial da sua organização, onde o principal objetivo é você receber com um plano de ação, para você saber exatamente o que você tem que fazer, quanto você tem que fazer, inclusive também os recursos de investimento que você vai ter de tempo e de dinheiro, tá certo? Então esse é o primeiro ponto de partida. Saindo desse ponto de partida, geralmente o fluxo inicial que nós vamos, se você não tem isso trabalhado, é o pacote que nós chamamos de saia de escuro. Esse aí é indicado justamente para quem tem baixo ou nenhum controle financeiro, né, no sentido de tomar a decisão. Nesse sentido, nós criamos aqui, né, um exemplo de planilha de fluxo de caixa, que obviamente pode ser adaptado à sua realidade, ou mesmo a gente pode também usar o sistema que você já tem aí. A gente pode trabalhar no sentido de melhoria, para você aprofundar isso. E na tela nós estamos demonstrando, né, esse arquivo de Excel como modelo, onde você pode ter alguns indicadores para você gerenciar o seu negócio, seja o relatório de contas a pagar, relatório de contas a receber, destacando ali os períodos, os favorecidos, né? Ou seja, de quem você precisa receber ou de quem você precisa pagar, o histórico dessa informação que também é muito importante para não se perder, e também o extrato da toda a movimentação, entradas e saídas, até para que a gente trabalhar no que nós chamamos de conciliação bancária. Os mesmos registros que tem no extrato devem ter no seu controle interno. E esse é o objetivo é a gente chegar nesse diagrama de fluxo de caixa, para você ter essa visão de entradas, saídas por categoria, que também vai dar essa base, né? Não parecer se você está na situação de lucro financeiro ou prejuízo financeiro, o gasto, né, por categoria. Você está gastando quanto com gasto fixo, gasto variável, compras, investimento. Nós modelamos tudo isso de acordo com a sua estrutura de plano de contas e com a sua maturidade também. Um dos pontos que nós geralmente também colocamos no plano de ação o que nós colocamos de alavancagem do seu negócio, onde a gente trabalha precisamente a precificação, justamente para alavancar o seu ganho, entendendo quais são as taxas, montando a ficha técnica, os impostos, os custos e até mesmo o capital de giro. E aqui na tela estamos projetando um exemplo que nós já montamos de uma planilha de precificação. Nesse caso, o exemplo para confeiteiras, né? Cadastrando todos os insumos, né? Todas as matérias-primas, os valores de compra, a quantidade utilizada, desse formato, nós já conseguimos identificar os custos por unidade, né? Nesse caso, está sendo demonstrado os ovos, né? À medida que a gente altera, ele já altera o custo unitário. E depois, em segundo momento, elaborando a ficha técnica daquele que eu compro, o que eu uso em cada uma da minha receita, literalmente aqui do bolo. Qual o objetivo é identificar qual é o custo de produção. E
inclusive a gente medir também qual é o rendimento, né, daquela produção. Nesse caso, temos exemplo de 4. Segundo momento, depois a gente vai falar sobre as taxas também, taxa de entrega, taxa de aplicativo, impostos, comissões, tudo isso para a gente colocar todos os elementos na precificação. E também é muito importante a gente colocar os elementos de gasto fixo, são aqueles que acontecem independente da venda ou da produção, como aluguel, energia, internet, salário ou outros, né? O ponto principal aqui é identificar mesmo a participação que o gasto fixo tem para a gente fazer a precificação de maneira correta. E aqui a gente pode precificar tanto desejando a margem de lucro, né? Que a gente sabe que a gente pode colocar uma margem de lucro, por exemplo, de 10%, 15%, e obviamente a gente já sabe qual seria o preço, ou também através do nosso preço praticado, se eu vendo por 10, se eu vendo por 12, quanto que eu estaria ganhando em cada uma dessas situações. Consigo visualizar isso em gráfico ou de maneira de tabela, certo? Todo esse procedimento é feito em conjunto, inclusive a elaboração da planilha e do treinamento. E um dos pontos talvez que sejam mais almejados, né? Uma vez que a gente passou toda essa trajetória da gestão financeira, que a gente vem do zero, ou se você já tem, a gente vem melhorando, são os indicadores para você gerenciar o seu negócio, né? Se a gente não tem indicador, não é medida, a gente não consegue gerenciar. E através disso nós temos aqui também o indicador, né, que nós já elaboramos, né, para um dos nossos clientes, onde a gente consegue ver virtualmente, né, seja pelo celular, seja o computador, pelo tablet, como está a situação da empresa em um determinado período. Aqui, colocando, por exemplo, o ano de 2022, eu vejo as receitas, gastos variáveis, gastos fixos e o próprio resultado da unidade. Vejo o ranqueamento de gastos e também eu posso entrar na ficha de detalhamento, onde eu posso ver mês a mês o que nós chamamos de demonstração de resultado de exercício, ver o mês que eu fiquei no positivo, que está obviamente demonstrado em azul, ou o mês que ficou negativo, que está demonstrado em vermelho. Então, eu consigo entender aqui as minhas igualdades, como margem de contribuição e o meu resultado líquido do período. Obviamente, esses indicadores podem ser parametrizados de acordo com a realidade do seu negócio. É isso? E para a gente montar todo esse esqueleto, né, de gestão financeira, seja do zero ou melhorando o que você tem, nós temos o investimento, obviamente que vai além do tempo, também a questão financeira. Então nós temos aqui 4 opções, né, de pacotes, onde em conjunto, numa reunião que nós fazemos de maneira geral, sem compromisso, nós decidimos qual é o melhor pacote para você. E o objetivo desse vídeo é apenas que você tenha esse conhecimento, tanto de valores de investimento de tempo, quanto também de recursos financeiros. E aí, num bate-papo, obviamente presencial ou mesmo remoto, nós definimos em conjunto a melhor estratégia. O número 1, que é a consulta avulsa, você consulta com nós uma única vez, ou duas, três, quantas vezes for necessário, fazendo aquele investimento sem compromisso de recorrência. Não é? Então a vantagem aqui é que você não tem recorrência e sempre que precisar pode chamar, obviamente de acordo com a disponibilidade da nossa consultoria. Os outros pacotes, exceto o de número 1, são pacotes de compromisso mensal. Então tem o pacote trimestral, semestral e anual, e à medida que vai, obviamente, aumentando esse tempo, uma vez que nós temos uma previsibilidade, você tem uma maior vantagem no valor mensal. Então no pacote, por exemplo, do trimestral, nós temos ali 3 meses, né, um valor de investimento de R$ 1.500, onde nós encontramos, né, todas as semanas para a gente evoluir justamente a gestão financeira, inicialmente começando pelo check-up, pelo diagnóstico, conforme foi explicado anteriormente. Depois nós temos o pacote semestral, que são 6 meses, e o anual, que são 12 meses. Obviamente, reforçando o melhor pacote, nós podemos definir isso em conjunto através de um bate-papo sem compromisso, tá certo? Agora com você, você já tem que ter em mente o que seria melhor entre aquela consulta avulsa ou dos pacotes de serviço. Não é necessário que você tenha em mente qual seria o tempo. Esse tempo geralmente nós definimos em conjunto, mas você já sabe provavelmente o nível de profundidade da sua dúvida, até mesmo para saber se uma consulta avulsa ela vai resolver ou apenas realmente, né, uma série de sessões que talvez faça sentido escolher os pacotes. Isso é muito importante você já ter essa noção. Bom, você ainda que não me conhece, eu estou aqui obviamente, né, para me apresentar, está algumas informações na tela. Tenho uma formação em administração de empresas, formei em 2011 pela Faculdade de Exame, Uberlândia. Sou especialista também em gestão financeira pela mesma faculdade, né, no ano seguinte, 2012. E tenho uma segunda graduação em Ciências Contábeis no ano de 2015 pela Faculdade Unitril, Uberlândia, e também uma segunda especialização em Auditoria e Perícia Contábil. Essa é a minha expertise acadêmica. Profissionalmente, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo desde 2011, onde nós estamos quase batendo essa marca de 200 vídeos, né? Toda semana a gente tem esse compromisso de levar o conteúdo para você. Sou professor universitário também aqui na Faculdade Exanc Uberlândia desde 2017 para os cursos de administração, ciências contábeis, publicidade, engenharia, sempre ligado a essa área financeira e contábil.
E tenho a minha empresa de consultoria desde 2014, onde nós ajudamos empresários a ser mais organizados financeiramente e ter melhor lucro. Aqui são alguns dos clientes que nós já atendemos. O objetivo de mostrar isso que nós já atendemos os mais variados setores, desde o agronegócio, como por exemplo prestações de serviço, como também empresas ligadas à comercialização. Tá certo? Espero o seu contato. Tá aqui o meu número, o meu e-mail. E você, se estiver vendo esse vídeo, já é do YouTube, provavelmente já deixa o seu like se esse conteúdo faz sentido para você. E até uma próxima oportunidade. Um abraço.